Olá, eu sou Luiz Matheus Pacheco, sou psicólogo e estou aqui para falar com vocês hoje sobre relações abusivas. A minha convidada é a Andrea Vargas e a gente vai contar para vocês um pouco a história da página Relações Perigosas, que a gente criou através de uma história comum, não é mesmo, Andrea? Isso mesmo. A gente estava conversando, eu estava falando sobre o meu relacionamento, sobre uma fase bem difícil, conturbada. Eu estava saindo de uma relação e estava tentando entender o que tinha acontecido. O que é interessante, né, que foi um dia, era para ser bem descontraído, né? A gente estava na praia, assim, tomando sol, enfim, e aí surgiu esse assunto e tu não fazia nem ideia de que o que tu vivia era uma relação abusiva. Eu estava andando em círculos, na verdade, e eu comecei a desabafar, contando porque eu tentava juntar as peças. E eu não entendi. Como é que eu estava com uma pessoa que um dia me amava, me idolatrava, daqui a pouco essa mesma pessoa já estava em outro relacionamento, vivendo muito bem, e eu ainda estava tentando entender como a gente tinha terminado. Se eu era culpada, se eu era a pessoa ruim, se eu era a pessoa certa, se eu estava errada, eu estava num colapso mental. Eu não entendia o que estava acontecendo dentro daquela relação, porque ela era diferente de todas as outras que eu tinha vivido. E o abuso perverso, ele é diferente. Ele é diferente de qualquer outra relação, porque ele produz isso que tu me descreve, né, dessa espécie de não conseguir entender. Ele tem a ver porque o abuso perverso, ele produz uma espécie de um excesso de experiência, quer dizer, de algo que a gente não dá conta de processar, de algo que se passa na relação, de que a gente entende e não entende, porque aquilo é excessivo. E aquilo, por não ser plenamente compreensível, fica fazendo uma espécie de pressão. Quer dizer, é como se a gente tivesse a estrutura do eu aqui e a gente recorta aquela experiência que a gente não deu conta de processar. E ela fica incomodando, fica tentando voltar, fica tentando fazer sentido. E que é interessante porque antes mesmo a gente conversando, tu tinha me descrito, falado um pouco disso, né, dessa sensação de que tu tava, parece que para explodir, assim, de que aquilo ficava te incomodando. Como é que era isso? Na verdade, é uma sensação muito ruim, porque eu não conseguia me descolar, me desgrudar daquela relação. Eu voltava, eu dormia, eu acordava, eu ficava 24 horas tentando juntar uma parte de mim, parece que tinha morrido, alguma coisa que eu não consigo descrever em palavras, mas eu ficava tentando entender as coisas que ele havia feito e que haviam acontecido durante a relação. Aí, de repente, as brigas pareciam que eram menores, que eu realmente tinha feito muito drama. De repente, parecia que tinha sido muito ruim. Tudo aquilo que ele tinha feito me botava em dúvida a respeito da relação. Se era eu a culpada, se era ele, por que tinha terminado, então toda aquela culpa que ele jogava em mim eu estava remoendo. Eu não conseguia sair daquilo ali. E isso estava me matando por dentro. Curiosa isso que tu me diz, né, de que essa sensação de que, bom, de que tinha algo errado, mas de que parece que tu deduzia, bom, se tem algo errado e eu não consigo entender o que está errado nessa história, então só posso ser eu. Entende? Só pode ser errado comigo, que é o que tu disse, tu acabava assumindo essa culpa. Mas tu usa uma palavra que eu acho também extremamente importante para poder entender assim as consequências do abuso, que é uma parte tua que tinha morrido, aquilo que tinha morrido. Quer dizer, quando a gente fala dessa cisão, desse corte da experiência, que fica para além do processamento psíquico, que a gente não dá conta de processar, essa cisão ela opera uma espécie de um efeito, de uma espécie de uma morte. Quer dizer, o eu fratura, uma parte fica para fora, como se um pedaço teu tivesse morrido. Mas, bom, a gente estava falando disso mesmo, do quanto o abuso, e em especial o abuso perverso, ele é ambíguo, né? É difícil de entender, ele não é algo que tu saca assim no primeiro momento. Mas para ti, o que foi o ponto crucial para tu compreender que aquilo era uma relação abusiva? Que de fato, bom, agora sim é uma relação abusiva. O que fez tu entender isso?
Olha, para cair a minha ficha, digamos assim, eu tive que... Foram horas de conversa contigo, tu sabe? Foram horas pensando, reavaliando. E eu tive que fazer... Teve um momento que eu tive que pensar e descrever o que era bom e o que era ruim na relação. Eu tive que separar isso, porque às vezes o bom era tão bom, assim como o ruim era tão ruim, que de repente eu pensava, não, então vamos focar só no bom. E aquele ruim parecia pequeno, pequeno, ficava distante, eu tentava buscar aquele bom de volta. Então eu pensava, mas eu poderia ter resgatado a situação. E eu me dei conta, foi assim, em pequenos detalhes, de alguns abusos psicológicos que ele fazia, coisas sutis. Como, por exemplo, um dia que ele mandava, como a gente trabalhava junto, ele me mandava numa empresa, ele dava o nome da empresa errada e o nome da rua certo. Então eu chegava lá na rua certa e a empresa não tinha ali. Aí eu tinha que... um cenário para tu te enganar, para tu cometer o erro. Na verdade, ele preparava o erro para ti. Exato, então eu ficava sempre naquelas. Isso foram várias vezes. Então, uma das vezes, primeiras vezes, eu ligava. Aí ele perguntava, mas como tu não chegou aí? Ah, mas eu te falei. Daí ele dizia, não, mas a empresa tal, tu tá aí na frente. Daí eu pensava, meu Deus, mas será que a empresa tá certa? Eu ouvi errado? E aquilo começava a me dar um nó nas ideias. Mas aí eu pensei, não, vou começar a anotar e perceber. Aí teve um tempo que comecei a levar minha filha junto. E ela gostou. Ela disse assim pra mim, eu disse assim, não, mas a rua tá errada, a empresa tá certa, mas é do outro lado da cidade. Ela disse, não, a gente não vai ligar pra ele, a gente não vai perguntar. A gente vai direto nessa empresa porque o nome tá certo. E realmente, a gente foi lá, foi na empresa, fizemos o que tinha que fazer e voltamos. E nós chegamos lá e ficou olhando. Tipo, ué, ninguém me ligou, ninguém perguntou o que houve. Então, essas coisas foram marcando esse... Eu acho que teve um tempo ali que eu estava a ponto de enlouquecer, porque eu achava estranho que ele dormia muito bem. Eu não dormia. Isso foi um legado que eu tenho até hoje de noite não dormir. E ele dormia como se nada tivesse acontecido. Sem culpa nenhuma, né? Sem culpa, e eu ficava remoendo aquela briga, aquela culpa. Então isso mexeu muito comigo psicologicamente, me abalou bastante. E depois disso tudo veio a abstinência, né? Que é tu buscar e depois disso ainda buscar as respostas, ficar buscando respostas. Tem coisas que não tem respostas. Sim. E eu tenho certeza hoje que tem muita gente que se pergunta e deve pensar, mas eu não sou mais aquela mesma pessoa. Não, a gente chega a um ponto que tu te transforma, que tu não vai voltar mais a ser quem tu é. E não adianta tu tentar, eu quero resgatar aquela pessoa. Não, a gente não resgata, a gente se transforma. É um processo de se construir de novo, né? Eu acho que isso é extremamente importante para quem vive isso ainda agora, né? Enfim, essa ideia de que, bom, eu vou sair disso, ou eu acabei de sair disso, eu preciso voltar a ser quem eu era, né? Enfim, eu preciso recuperar aquilo que eu perdi. Quando, na verdade, talvez seja impossível, né? Aquele tempo, tudo, às vezes, imagina, o teu caso foi relativamente longo, mas tem casos que são muito mais longos, às vezes 30 anos, às vezes uma vida inteira, né? Enfim, então, como recuperar isso? Talvez a questão não seja recuperar, mas poder aceitar que foi, se perdoar. Acho que aí o perdão é uma palavra que ele entra muito bem, para poder se construir de novo, se reinventar, criar uma nova versão de si, a partir daquilo. E vale a pena sublinhar isso, porque a partir daquilo significa que, bom, compreende que aquilo aconteceu, mas aquilo não precisa te definir, não precisa te acompanhar. Teve uma fusão tão grande que eu não me questionava mais o que eu gostava, simplesmente ia. Então teve esse tempo de saber o que eu gostava de comer, se eu gostava de cinema, recuperar e ter novos amigos, porque os amigos foram embora junto com o relacionamento, porque todos ficaram a favor dele, eu era a louca da história, culpada, ele vivia a vida dele feliz da vida. Então foi um novo recomeço, com novas amizades, descobri de novo do que eu gostava, qual tipo de música que eu gostava, porque eu não tinha mais um gosto musical. Quando eu conheci ele, eu tinha um gosto musical. Quando eu estava com ele, eu mudei. Porque ele gostava, ele me levou de um jeito
que hoje eu penso que o gosto musical dele, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o meu, né? Então eu gosto muito mais do meu. Comidas, lugares que a gente frequentava. Agora, aquela pessoa que era antes de conhecer ele, aquilo a gente passou também, porque eu amadureci, foi uma fase bem difícil, mas amadureci bastante, então tenho tempo também de ficar sozinha, de se recolher, de pensar, de repensar. E o tempo de aprender a gostar de ficar com a gente mesmo, porque eu passava tanto tempo sendo ele, como ele mesmo disse uma vez pra mim, que uma frase que marcou bastante, que eu acho que foi ali que culminou com tudo, que ele disse que eu vivia a vida dele. E é verdade, eu vivia a vida dele. Então, a partir do momento que houve essa ruptura, que eu decidi pelo contato zero total, eu tive o tempo comigo para me descobrir e deixar ele de viver a vida dele. E André, eu fiquei pensando aqui, bom, depois dessa experiência, né, que tu passou e de todo esse processo de recuperação, como é que tu avalia? Como é que tu tá hoje? Como é que isso te modificou? Foi para melhor? Foi para pior? Produziu amadurecimento? Te traz prejuízos hoje? O saldo final dessa história é interessante porque muitas pessoas acham que nunca vão conseguir passar, que nunca vão superar, que aquela experiência vai marcar negativamente para sempre. Então eu acho interessante que tu possa contar pra gente como é que tá contigo hoje isso. Hoje já passaram 4 anos, né? Então eu vou dizer assim que foi os 2 primeiros anos foram bem difíceis. Tu me acompanhou, tu sabe. Teve uma parte, um tempo assim meio obsessivo, que eu cuidava realmente da vida dele, de cada passo dele, e eu me perguntava por que ele estava tão feliz e eu não. É difícil deixar de orbitar o outro, né? Exato. Eu tentava entender como ele está feliz e eu não estou feliz. Por que ele está bem e eu não posso estar bem? Isso era uma coisa que eu me questionava muito. Claro que depois, quando eu descobri que o jeito dele, o traço dele não vai mudar nunca, ele é quem ele é e sempre vai ser, então eu descobri que eu posso mudar, mas eu não posso mudar o outro. Que tesouro isso. Isso é muito importante, porque eu tentei durante muito tempo mudar ele. Isso é impossível, ele nunca vai mudar. A gente muda quando a gente quer, mas eu posso modificar a mim mesmo. Isso foi importante. Hoje eu me sinto muito bem comigo. Porque é interessante como tu consegue descobrir, se redescobrir. Às vezes eu estou sozinha e eu gosto da minha companhia. Eu gosto de estar ali, poder escutar a minha música, olhar o programa de TV que eu quero, saber me redescobrir, porque antes eu tinha um horário para assistir a série que ele queria, ou o filme que ele queria, ou tinha que fazer as coisas que ele queria do modo que ele queria. Então eu tinha me perdido nisso, nesse tempo. E agora eu estou me redescobrindo. Foi difícil, não é fácil, a gente pensa que a gente não vai conseguir. Eu acho que existe assim, e as pessoas têm que entender também que tem muito altos e baixos, altos e baixos. Quando tu acha que tu vai assim, agora eu vou conseguir, vou. Aí de repente tu dá uma caída, tu dá uma bisbilhotada ali na rede social, sabe? E aquilo te remete lá pro passado, só que daí tu tem que te tocar que não, vamos pra frente. Então é uma luta. É legal de pensar também, sabe que isso é uma situação muito comum com as pacientes que eu atendo, né, que são vítimas ou que passaram, né, de se libertaram de uma relação abusiva, e muitas pessoas tomam esses momentos como uma espécie de regressão. Bom, então eu tive uma recaída, né, quer dizer, eu mexi na rede social dele, eu comecei a pensar de novo, eu tive um sonho às vezes, né, enfim, como se aquilo representasse um retrocesso, né, nesse caminho de reconstrução. Quando na verdade não necessariamente, né? Quer dizer, às vezes faz parte, às vezes é importante passar por algo de novo. Claro que isso é diferente de se jogar de cabeça no lençol de novo, né? Enfim, mas passar por aquilo, poder, isso que eu falava dessa experiência, desse excesso de experiência, que eu comentava no início do vídeo, poder fazer aos poucos esse excesso de experiência ser processado. E isso só se faz aos poucos. Isso não se faz de uma hora para outra. Não tem mágica, não tem, uma sessão resolvido. Precisa ser aos poucos. Até mesmo para que isso não cause um dano
um outro dano psíquico, um dano psíquico novo, né? Quer dizer, ele quer de uma experiência que, ao invés de permitir uma produção, produz algo negativo, um excesso, né? Enfim. Mas a gente fica por aqui hoje com o nosso vídeo, e no próximo vídeo a gente vai responder para vocês algumas perguntas que as meninas lá no grupo Relações Perigosas, grupo de apoio, deixaram pra gente. Até mais, pessoal. Tchauzinho. Vou pausar esse. Acho que ficou legal, né?